Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer e uma felicidade muito grande para mim retornar à minha cidade natal para falar da vida e obra do professor Jordão Bruno Genta, mártir da fé e da pátria, cujas obras começam a ser mais conhecidas aqui no nosso país graças à feliz iniciativa do Centro Dom Bosco de traduzi-las e divulgá-las. E falar do professor Genta aqui no Centro Dom Bosco me impõe uma grande responsabilidade por dois motivos. Primeiro, porque o Centro Dom Bosco atinge milhares de pessoas com as suas aulas e transmissões. Em segundo lugar, porque o professor Genta não foi apenas um pensador fecundo, foi também um homem de ação. E foi um cavaleiro no sentido ibérico e medieval da palavra, tanto é que foi morto pelos comunistas quando estava a caminho da Santa Missa, logo que saiu de casa. Então, falar dele aqui me impõe uma grande responsabilidade. Enfim, e dito isso, feita essa introdução, eu preciso fazer 3 esclarecimentos. Enfim, porque esse fato que eu acabei de citar, o assassinato do professor Genta, em outubro de 1974, salvo engano meu, o assassinato do professor Genta, por si só, já diz muito sobre o valor dele. O professor Genta não era policial, não era oficial das Forças Armadas, mas mesmo assim, os terroristas o classificaram como alvo de guerra. E com isso, eles reconheceram tacitamente que o professor Genta era um quadro de grande valor na formação de quadros para a ação contra-revolucionária. Caso contrário, não o teriam matado. Então, esse assassinato, de certa forma, comprovou a importância que o professor Genta tinha para a contra-revolução. E aí eu vou aos esclarecimentos preliminares. Eu preciso fazer esses 3 esclarecimentos para que todos aqui saibam de onde nós vamos partir, qual é o roteiro que nós vamos seguir e aonde nós vamos chegar. O primeiro esclarecimento diz respeito ao método que eu vou usar durante a exposição. O segundo esclarecimento diz respeito aos conceitos de revolução e contra-revolução. E o terceiro esclarecimento diz respeito à sequência de capítulos que eu vou seguir nessa apresentação. Então vamos lá. O primeiro esclarecimento no tocante ao método que eu vou usar na apresentação. Eu vou falar da vida, da trajetória pessoal e profissional do professor Genta. Vou mostrar como o pensamento dele evoluiu e amadureceu com o passar do tempo. Vou falar do contexto político que a Argentina viveu naquelas décadas de 40, 50, 60, 70. É necessário fazer esta digressão histórica porque o professor Genta orientou a sua ação, seu pensamento, suas ideias para enfrentar os movimentos revolucionários que ameaçavam a integridade da nação argentina naquele momento. Então é necessário falar do contexto histórico. E também em matéria de método, em alguns momentos eu vou abrir parênteses para falar do Brasil, do nosso país, da nossa situação, porque o objetivo
dessa palestra é extrair ensinamentos da vida e obra do professor Genta para que nós possamos corrigir os erros que eventualmente estivermos cometendo em termos de ação contra-revolucionária, ação católica, patriótica e contra-revolucionária. Então, em alguns momentos, eu vou interromper a exposição factual e vou falar um pouco da situação do Brasil, do que está acontecendo hoje, para que nós possamos melhorar, nos inspirando no exemplo, na vida e obra do professor Genta. O segundo esclarecimento que eu preciso fazer envolve os conceitos de revolução e contra-revolução. O general Karl von Clausewitz, corretamente, com muita propriedade, definia a guerra como a continuação da política por outros meios. E eu acrescento, por minha conta, que a política é a continuação da religião por outros meios, ao menos para nós católicos, uma vez que a nossa ação política é orientada, tem como objetivo, tem como meta, entronizar Cristo Rei. Então, eu não consigo conceber uma ação política que não esteja subordinada, que não seja instrumento da nossa religião. Por isso que eu acrescento à fala do Clausewitz essa nota de minha autoria. Pois bem, uma vez que a nossa ação política é direcionada para essa meta, isso nos leva ao conceito de contra-revolução. Contra-revolução é um movimento que busca instaurar ou restaurar em todo o território nacional uma ordem política centrada no catolicismo e ordenada segundo o magistério da Igreja. Ou seja, o conceito de contra-revolução está intimamente associado ao conceito de Estado católico, nos termos definidos pelas encíclicas, as encíclicas Immortali Dei, de Leão XIII, de 1885, salvo engano meu, e a encíclica Quas Primas, de Pio XI, de 1925, enfim, além de outros documentos pontifícios. Ou seja, a ação contra-revolucionária tem como meta instaurar ou restaurar, enfim, essa ordem política. E essa era a ordem política que nós tínhamos no Brasil. Eu tenho que dizer isso, deixar isso muito claro, para que todos aqui tenham noção do tamanho do problema que nós estamos enfrentando. Os intervencionistas, que são os mais ingênuos, eles acham que a Revolução no Brasil começou em 1985, quando terminou o regime militar. Os conservadores e neoconservadores, muitas vezes, acham que a Revolução no Brasil começou em 1889, com a proclamação da República. E os reacionários sabem que ela começou em 1822, com o 7 de setembro, que está para completar 200 anos agora. E isso é uma verdade que nós temos que admitir, embora não seja agradável. Enfim, a chamada independência do Brasil se deu no bojo de um movimento liberal, revolucionário, orquestrado pela maçonaria, e foi a partir daí, de 1822, que as ideologias anticatólicas começaram a entrar no nosso país e influenciar a nossa vida política em maior ou menor medida. Eu tenho que fazer essa digressão para que todos aqui entendam o tamanho do problema. Foi a partir de 1822 que a maçonaria assumiu a direção do Estado, sob égide de Dom Pedro I e José Bonifácio,
Aí, logo em seguida, entraram no nosso país as ideias liberais inglesas e depois norte-americanas. Aí depois entraram aqui no Brasil as primeiras seitas protestantes, de maneira muito discreta, burlando a Constituição vigente sob a vista grossa das autoridades. Aí depois entrou o positivismo. Aí depois desembarcou no nosso país o comunismo. E agora, mais recentemente, chegou a ideologia de gênero, que é uma expressão da Revolução Marcusiana. Então, eu tenho obrigação de fazer essa digressão para que todos aqui entendam o tamanho do problema. Senão, nós caímos naquela posição de achar que o problema é só o comunismo ou o PT, enfim, esse tipo de discurso. Quem dera fosse só isso. Quem dera fosse só isso. Pois bem, e essa é a primeira notícia ruim. A segunda notícia ruim é que nós nunca tivemos uma contra-revolução no nosso país. Nesses 200 anos de vida independente, nós nunca tivemos uma contra-revolução. Ou seja, um movimento que buscava restaurar o status quo político vigente antes de 1822. Nunca tivemos uma contra-revolução. O que nós tivemos em alguns momentos da nossa história foram reações. Ou seja, reações a determinadas ameaças que punham em risco a sobrevivência do nosso país. Enfim, mas nenhum desses episódios atacou a raiz do problema. Eu vou citar só 3 exemplos. E com isso eu não quero, de forma alguma, desmerecer o trabalho das gerações anteriores, que fizeram muita coisa. Claro, enfim, poderia ser muito pior. Se não houvesse determinadas reações, a situação do Brasil hoje seria muito pior. 3 momentos: o golpe da maioridade, a Revolução de 30 e o movimento de 64. Mas foram reações a determinadas ameaças que punham em risco a existência da nossa pátria. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque fugiria ao objeto da palestra falar disso agora, mas basicamente, num resumo muito apertado, o golpe da maioridade foi uma reação à ameaça do separatismo, que de fato poderia ter desmembrado o nosso país em vários pedaços, em várias republiquetas. Depois tivemos a Revolução de 30, que foi uma reação à rapinagem internacional, ou aquilo que o Papa Pio XI denominava imperialismo internacional do dinheiro, na encíclica 40º ano. Jordão Bruno Genta toca nesse assunto repetidas vezes. E o movimento de 64, que foi uma reação ao comunismo que ameaçava sequestrar o país e reduzir a terra de Santa Cruz, enfim, a um satélite da União Soviética. Mas nenhum desses movimentos atacou a raiz do problema. Nenhum desses movimentos foi uma contra-revolução. Enfim, de modo que nós tivemos o início do processo revolucionário em 1822 e desde então não tivemos nenhuma contra-revolução. Volto a dizer, não estou desmerecendo o trabalho das gerações anteriores, que fizeram o melhor que podiam. Agora eu passo ao terceiro e último esclarecimento preliminar, referente à sequência de capítulos que eu vou seguir ao longo da exposição. Fiz o primeiro esclarecimento referente ao método da palestra. Fiz o segundo esclarecimento referente aos conceitos de revolução e contra-revolução. Agora, vou arrolar a sequência dos capítulos dessa apresentação com as lições que nós podemos extrair da vida e obra do professor Genta. Enfim,
e a sequência será a seguinte. O primeiro capítulo da exposição versa sobre a juventude do professor Genta, né, sua formação, sua conversão ao catolicismo. Esse capítulo cobre o período que vai de 1909 até 1940, quando ele se converteu. No segundo capítulo, eu vou tratar da atuação docente do professor Genta e o que ela nos ensina, sobretudo aos professores católicos. Tocarei nesse ponto, vou bater nessa tecla, porque eu sei que há professores na plateia. Esse capítulo pega o período que vai de 1943 a 1946. No terceiro capítulo, eu vou falar de como o professor Genta via o regime dirigido pelo presidente Perón, que governou a Argentina de 46 a 55. Enfim, o que nós podemos aprender com essa experiência e, sobretudo, o que essa experiência nos ensina no tocante à correta interpretação do conceito de mal menor. Porque muitas vezes o mal menor acaba se tornando um mal grande com o passar do tempo. E alguns católicos têm dificuldade para aplicar esse conceito do mal menor. E a experiência argentina é bem significativa nesse sentido. No quarto capítulo, eu vou falar da posição do professor Genta diante da Revolução Libertadora de 1955, que derrubou o presidente Perón. Enfim, vou falar dos estudos do professor Genta sobre geopolítica, estratégia, economia e contra-revolução. O professor Genta foi muito original e muito perspicaz ao estabelecer uma relação íntima, estreita, entre geopolítica, estratégia, economia, né, nacional e contra-revolução. E nós, brasileiros, temos muito que aprender nesse terreno, naquilo que envolve a correta avaliação dos interesses nacionais e do lugar que o nosso país deve ocupar no mundo. Esse é outro terreno em que muitos erros têm sido cometidos. E por fim, no quinto capítulo, eu vou falar de como esse capítulo que eu acabei de citar vai de 55 a 62. E, por fim, no quinto capítulo, que pega o período de 62 até o assassinato do professor, eu vou falar do engajamento do professor Genta na guerra contra o comunismo, enfim, o envolvimento dele nesse combate. Ele se envolveu muito de perto, assessorando as Forças Armadas do seu país, porque ele percebia os erros que estavam sendo cometidos, enfim, o risco que a Argentina corria. E aquela época, eu devo lembrar aos senhores, foi a época do ciclo da luta armada na América Latina. Foi o período em que muitos movimentos de extrema esquerda, inspirados no exemplo da Revolução Cubana, se engajaram em ações terroristas, inclusive aqui no nosso país. Aqui no Brasil tivemos a VPR, a ALN, e na Argentina os montoneiros, no Uruguai tivemos os tupamaros, em El Salvador a Frente Farabundo Martí e por aí vai. Então o professor Genta se envolveu diretamente no combate ao terrorismo. Ele viu o que estava na raiz do problema e procurou alertar o maior número de civis e militares possível para que aquele combate ao comunismo fosse conduzido da maneira correta. Não só no campo armado, no campo espiritual, cultural, enfim, jurídico. Enfim. Pois bem, esses são, portanto, os 5 capítulos da exposição. Eu vou começar o primeiro. Vou falar da juventude do professor Genta, sua formação, enfim, sua conversão ao catolicismo. O professor Genta nasceu em 1909, era filho de um casal modesto, porém
revolucionário. Os pais do professor Genta eram anarquistas. Tanto é que eles deram-lhe esse nome, Jordão Bruno, em homenagem ao Giordano Bruno, queimado, enfim, condenado pela Inquisição. Então, os pais do Genta eram anticlericais. O Genta se formou inicialmente nesse ambiente de esquerda, e foi no campo da esquerda que ele formou as suas primeiras convicções políticas. Sobretudo quando cursava filosofia na Universidade de Buenos Aires. Enfim. E quando é que se deu a transição, a conversão dele ao catolicismo? Eu acabei de dizer que ele era formado em filosofia. E mais ou menos ali na década de 30, ele começou a estudar a filosofia tomista. Era um autodidata, enfim, era um homem curioso, começou a estudar e acabou se convertendo. Esse processo durou alguns anos, mais ou menos 1936, 1940. Em 1940, ele pediu para ser batizado. Então, converteu-se oficialmente ao catolicismo. E aí eu passo já ao segundo capítulo. Esse foi bem curto. A atuação docente do professor Genta e o que os professores católicos do Brasil podem aprender com essa fase da vida dele. Essa conversão do Genta ao catolicismo, a essa altura, ele já era casado, já ganhava a vida na docência, e essa conversão dele ao catolicismo coincidiu, felizmente, com um determinado momento político na Argentina, caracterizado pela reaproximação entre a Igreja e o Estado. Notem que eu disse reaproximação, porque a Argentina, assim como o Brasil, fez o seu processo de independência sob o signo do liberalismo, talvez um liberalismo até mais radical, mais jacobino, republicano. Enfim, em 1884, por exemplo, no final do século XIX, o governo argentino proibiu o ensino religioso nas escolas públicas. E na década de 30 do século XX, houve uma reaproximação entre as autoridades governamentais e a Igreja Católica. Sobreveio o golpe de 1943, que empossou uma ditadura militar no poder. Uma junta de generais tomou o poder. Esses homens não tinham a intenção de transformar a Argentina num Estado católico, porém, eles sentiram a necessidade de buscar apoio no catolicismo que estava florescendo naquele momento. Vamos lembrar, década de 30, década da ação católica. Tanto aqui no Brasil, na Argentina, o Papa Pio XI, que era o Papa da ação católica, enfim. Então, essa junta militar que assumiu o poder em 1943 sentiu a necessidade de selar uma aliança com o clero, e disso resultou a nomeação de vários católicos para cargos importantes no serviço público. Um deles foi o professor Genta. O professor Genta foi nomeado interventor federal na Universidade do Litoral. Exerceu essa função por 3 anos, de 1943 a 1946. Enfim. E nesse período, ele se ocupou de fazer uma limpeza de terreno na universidade, porque ele encontrou a Universidade do Litoral tomada por ideias progressistas, liberais, marxistas, de todo tipo. Inclusive enfrentou uma resistência muito forte dos quadros docentes na hora de revisar o currículo, introduzir uma nova historiografia, enfim. Houve pessoas que pediram demissão ou foram
demitidas, enfim. E no final das contas, o próprio professor Genta saiu, na verdade, surgiu uma situação meio insustentável lá, e ele decidiu sair e fundar o seu próprio curso de filosofia, que era ministrado em residências particulares. Enfim. Mas essa experiência do professor Genta, como interventor na Universidade do Litoral, já encerra uma lição para nós, brasileiros e professores em particular. Eu considero da maior importância que os professores católicos formem redes virtuais. Com a internet é mais fácil ainda, para trocar materiais, enfim, a respeito de história, direito, geopolítica, porque existe uma carência. Muitas vezes o professor católico precisa garimpar material atrás de uma bibliografia que seja ao mesmo tempo inteligível para o universitário médio brasileiro, enfim, que seja ao mesmo tempo católica. Muitas vezes você encontra, no caso do marxismo, enfim, que é uma faceta mais selvagem da revolução, muitas vezes na internet nós encontramos até bastante material refutando o marxismo, mas é um material que refuta do ponto de vista liberal. E isso nós não queremos usar. Eu não vou usar em sala de aula. Eu quero material, uso material que refuta a revolução de um ponto de vista reacionário, tradicional. Aí você tem que percorrer acervo digitalizado, antigo, lá de trás, cavucar ali e tal. Então, a meu juízo, essa experiência do professor Genta já encerra uma lição para os professores católicos quanto à necessidade de organização e à necessidade de disputar terreno nas universidades palmo a palmo, sem se deixar intimidar. Até porque aquilo é nosso. Quem foi que inventou as universidades? A Igreja Católica. Então, os intrusos não somos nós, são eles. Eles que têm que sair. Simples assim. Dito isso, eu encerro o segundo capítulo. Passo logo ao terceiro. Enfim. E eu quero fazer aqui um lembrete. O professor católico é católico 24 horas por dia. Não existe esse negócio de separar. Ah, eu entro em sala de aula, eu sou neutro, eu sou outra coisa. Isso não existe. O professor tem a obrigação de coletar e ministrar material bibliográfico que predisponha os seus alunos a amar a verdade e rejeitar o erro. Não existe essa conversa de separar. Primeiro, porque o juramento antimodernista de São Pio X nos proíbe de fazer essa separação. Segundo, porque a encíclica Singulare Quadam, também de São Pio X, editada em 1912, se eu não me engano, enfim, dispõe algo nesses termos, não lembro exatamente as palavras, mas diz o seguinte, em primeiro lugar, estabelecemos que constitui dever de todo católico guardar com firmeza, tanto na vida pública como na vida particular, guardar com firmeza e professar com valentia a doutrina social da Igreja. Com isso, eu passo ao capítulo 3. Como Genta via o regime chefiado pelo general Perón, e o que essa experiência argentina, que durou aí 10 anos mais ou menos, o que essa experiência ensinou, ou talvez eles não tenham aprendido, enfim, aos argentinos, e pode nos ensinar quanto a ideia, o conceito de mal menor, que de fato existe, o conceito de mal menor na doutrina católica, mas nós precisamos aplicá-lo com prudência. E nem sempre aplicamos esse princípio com prudência. Por que eu digo isso? Como eu falei minutos atrás,
E nas décadas de 30 e 40, houve uma reaproximação, uma melhoria substancial nas relações entre a Igreja e o Estado, na Argentina, em consequência do golpe de 1943. E um dos militares envolvidos nesse golpe era o general João Domingos Perón, uma figura bem curiosa. Ele, só para citar um episódio um pouco folclórico da vida do Perón, ele chegou a ser expulso do Chile por espionagem. Em 1937, ele era adido militar da Embaixada Argentina, em Santiago, e tentou comprar um mapa secreto ali de um coronel do exército chileno, porque naquela época a Argentina e o Chile disputavam território lá de Beagle. Enfim, havia uma rivalidade entre os dois países, territorial, geopolítica, e o Perón tentou armar essa operação de espionagem, que os adidos militares costumam fazer isso às vezes, né? E não deu certo, e fizeram um flagrante na estação rodoviária, onde ele havia marcado um encontro com o seu informante, e ele não foi preso porque tinha imunidade diplomática, botaram para fora. Isso antes do golpe, em 1937, quando o Perón ainda era major. Então, era uma figura um pouco curiosa. Pois bem, e um dos envolvidos nesse golpe era o Perón, que subiu no governo, a princípio, como ministro do Trabalho, e depois ascendeu à presidência da República, no bojo das eleições realizadas em 1945. E nestas eleições, a Igreja Católica, mais especificamente o clero argentino, emitiu uma carta pastoral recomendando aos fiéis que votassem no Perón. Não que ele fosse um baita de um tradicionalista, mas porque os inimigos dele eram piores. Eram comunistas, eram liberais, enfim, eram pessoas que queriam legalizar o divórcio, esse tipo de coisa. Então, seguindo o raciocínio correto do mal menor, o clero argentino emitiu essa carta pastoral, se eu não me engano, em 29 de outubro de 1945, votem no general. As pessoas votaram. Aí vamos ver como é que terminou essa história, a conversa do mal menor. De fato, num primeiro momento, as relações entre o governo do Perón e a Igreja caminharam muito bem. Em 1947, por exemplo, eu peguei aqui o número do decreto e das leis para facilitar a pesquisa de eventuais interessados. Enfim, em 1947, Perón baixou a lei 12.978, em 17 de abril de 1947, restaurando o ensino religioso, da religião católica, nas escolas públicas. Um ensino que havia sido banido lá atrás, no século XIX. E no ano seguinte, ele baixou outra lei, enfim, decreto número 31.814, de 13 de outubro de 1948, restringindo a liberdade religiosa. Ou seja, só a Igreja Católica tinha apoio do governo e liberdade de apostolado, e as seitas protestantes, esse decreto foi dirigido basicamente contra as seitas protestantes. Elas passaram a encontrar dificuldades burocráticas porque tinham que se registrar. Esse decreto criou o tal do Registro Nacional de Cultos. Então, tinha que obter permissão, tinha que registrar ali. Então, esse decreto dificultou, enfim, corretamente. Enfim, o ideal seria proibir mesmo. Dificultou o proselitismo das religiões falsas na Argentina, em 1948. Então, essas medidas, além de outras medidas, o governo reservava ali uma verba para restaurar igrejas, monumentos sacros, etc. Então, essas medidas
e foram bem avaliadas pela Igreja naquele momento, tanto é que o Papa Pio XII enviou uma carta ao Perón em 10 de junho de 1947, elogiando o trabalho que vinha sendo feito e recomendando que ele continuasse nesse caminho. A respeito desse período, eu gosto muito de pegar relatos de pessoas, principalmente de brasileiros que estão no local, em posições bem situadas, diplomatas, militares, servidores do governo, que são pessoas que podem fornecer uma narrativa mais apurada, de testemunho ocular e ao mesmo tempo de quem, enfim, estava numa boa posição. Então, a esse respeito, tem alguns relatos de brasileiros que estiveram na Argentina nesse período. Tem, por exemplo, um artigo publicado, um artigo escrito pelo padre Agnello Rossi, que mais tarde virou bispo aqui no Brasil, em São Paulo, né? Nessa época, o padre Agnello Rossi fez um estágio na Argentina e publicou um artigo na Revista Eclesiástica Brasileira, volume 7, fascículo 3, setembro de 1947, páginas 518 a 535. Impressões de um estágio na Argentina. Então, nesse artigo, o padre Agnello Rossi transmitiu um relato bastante otimista do que estava acontecendo na Argentina nessa época. Nossa, parece que as coisas aqui vão muito bem na relação da Igreja com o Estado. Outra testemunha ocular desse período foi o coronel Arthur da Costa e Silva, que na época era adido militar da nossa embaixada na Argentina. Ele foi nosso adido lá de 1950 a 1952 e, em virtude da sua posição, ele mandava relatórios lá para o Estado-Maior do Exército relatando o que via na Argentina. Pois bem, o que aconteceu algum tempo depois, principalmente a partir de 52? Houve uma deterioração impressionante, rápida e progressiva das relações entre a Igreja e o governo. Tem até teorias para explicar isso daí, mas essa crise culminou com a excomunhão do Perón, queima de igrejas, prisões, esse tipo de coisa. A partir de 52, as relações entre a Igreja e o Estado se deterioraram rapidamente e isso foi, inclusive, uma das causas, se não a principal causa, do movimento militar que derrubou o Perón em setembro de 1955. O governo baixou uma lei legalizando a prostituição, que era proibida, regulamentando o ofício de prostituta. O governo aprovou uma lei legalizando o divórcio e também aprovou uma lei banindo o ensino religioso das escolas. O mesmo ensino religioso que tinha sido introduzido lá em 47 foi banido em 1955, sem contar os ataques de esbirros do governo ao clero, enfim, esse tipo de coisa. E esses conflitos culminaram com a excomunhão do Perón, porque, vamos lembrar, naquele tempo, o Papa era Pio XII. Então, com ele, o Papa era reto, né? Não tinha Concílio Vaticano II, nós não estávamos, estávamos na época pré-conciliar. Então, Pio XII foi lá, excomungou o presidente Perón, enfim, tem até tese de muitos católicos que haviam apoiado o regime, inclusive passaram aperto. Eu vou citar só dois exemplos que são conhecidos. O professor Arturo Sampaio, um tomista de primeira linha, autor de um livro muito bom chamado La Crisis del Estado de Derecho Liberal Burguês. Esse professor, que a princípio havia sido um entusiasta do regime, teve que fugir do país disfarçado de padre. E também um padre que havia apoiado de maneira muito entusiástica o governo do Perón, o padre Virgílio Filippo,
autor de um livro também muito bom, intitulado Imperialismos e Maçonaria, ele foi preso. Ele foi preso por causa de uma homilia que ele deu na igreja atacando o governo. Aí bateram na porta do padre e levaram para o xadrez. Enfim, há várias teses tentando explicar os motivos dessa virada. O padre Virgílio Filipo, esse que eu acabei de citar, por exemplo, ele atribui essa crise à infiltração de maçons no governo peronista. Ele acha que maçons teriam se infiltrado no governo para provocar essa crise de dentro para fora e implodir o regime, né, sabendo que a aliança com a igreja era um sustentáculo do regime. E outros autores acham que o presidente da República enlouqueceu depois que a Evita Peron, sua esposa, morreu. Ela morreu em 1952 e o presidente Peron começou a fazer coisas absurdas. Ele tentou instituir um culto à sua esposa Evita. Toda noite, às 8h30, todos os argentinos tinham que ficar de pé em silêncio por 5 minutos. Tem um relato de um diplomata brasileiro pela Evita Peron. Tem um relato do embaixador Vasco Mariz. Ele relata nas suas memórias um livro muito bom chamado Temas da Política Internacional. Nessa época, o Vasco Mariz era cônsul do Brasil numa cidade da Argentina, Rosário de Santa Fé, se não me engano, enfim. E ele conta, numa certa altura do livro, olha, um dia a gente estava no elevador e deu o azar de chegar a hora de todo mundo ficar de pé, dentro, ali, em silêncio, pela morte da Evita. E aqueles 5 minutos pareciam intermináveis. Enfim, uma palhaçada. E um negócio claramente herético. Ele tentou instituir uma espécie de catolicismo paralelo ali, uma espécie de culto à afinada Evita, que tinha um papel importante no governo dele. Então, algumas pessoas acham que ele enlouqueceu por conta... Seja como for, o regime caiu. Em 1955, mais especificamente, em setembro de 1955, os militares se insurgiram em armas, depuseram o presidente da República, ele foi mandado para o exílio, pior que ele pediu asilo aqui no Brasil, num primeiro momento. Que bom que a gente não recebeu. Aí ele conseguiu asilo na Espanha, mas a opção inicial dele era ficar exilado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Aí vocês podem imaginar que ele aproveitaria a proximidade para ficar agitando aqui. Mas o governo brasileiro, na época, teve o bom senso de recusar, mandar o navio, levá-lo para outro lugar. Enfim. Então, isso nos traz uma lição. O Jordão Bruno Genta, ele foi um dos poucos argentinos que se mostravam céticos em relação ao Perón. Um pouco cético, assim, nunca foi um entusiasta. Claro, apreciava o que o governo fazia de bom, enfim. Tanto é que vocês vão notar no livro, aqui no Manifesto Católico, que é uma resposta ao Manifesto Comunista, vocês vão notar aqui no livro que há certas críticas ao governo Perón e ao mau uso do conceito de mal menor. Por que eu bato nessa tecla, pessoal? Vamos falar do Brasil. Vamos agora abrir um parênteses para falar do Brasil. Claro que o conceito de mal menor é válido, ele está presente na doutrina católica, mas tem que ser aplicado corretamente, senão nós corremos o risco de cometer 2 erros. O primeiro erro é defender certos líderes políticos de maneira muito entusiasmada, quando o mal menor continua sendo um mal. E mal não se defende, pessoal. Mal, você no máximo tolera, dependendo das circunstâncias. Você não defende. Eu acredito que todos nós aqui votaram no atual presidente da República. Que bom.
E foi uma boa decisão. Se eu pudesse voltar atrás, teria tomado a mesma decisão. Enfim. Mas isso não nos autoriza a fazer como essas pessoas que saem de camisa da seleção na rua. É um mal menor. Não é um Salazar, não é um Dom Miguel, não é um Francisco Franco, não é uma Isabel, para que nós saiamos. Aí valeria a pena sair em defesa na rua do governo. Se fosse um tremendo, um estadista católico, um bem de fato, faria sentido ir para a rua defendê-lo. Eu iria para a rua defender o governo nessas circunstâncias. Mas quando se trata de um mal menor, o correto é tolerar. Tolera, de má vontade. O segundo erro, que a meu juízo decorre da má interpretação do conceito de mal menor, é que isso pode levar muitos católicos a se acomodarem sob a proteção do mal menor e renunciarem ao objetivo de promover uma autêntica contra-revolução, de levar adiante a agenda católica de fato. Vocês me compreendem? Sim. Então, enquanto ele está aí, vamos nos acomodar. Bem, não vai durar para sempre. Uma hora vai sair. Ainda mais nesse regime da democracia liberal. Enfim, e ainda que ficasse anos e anos no poder, isso não nos desobrigaria do dever de batalhar pelo Estado católico. Então, a má interpretação do conceito de mal menor pode levar muitos católicos a se acomodarem. Enquanto ele está aí, não precisa fazer nada. Enfim, e o Genta não se acomodou. O Genta, nessa época, já ministrava suas aulas no seu curso particular de filosofia e procurava formar quadros para a contra-revolução, sabendo que aquilo ali podia cair uma hora ou outra, ou que podia piorar. Bem, no caso do Perón, o que era um mal menor acabou se tornando um grande mal e gerou consequências dramáticas, porque o presidente da República não era católico. Ele era ali um nacionalista que tinha uma aliança, via como conveniente ter uma aliança ali com o clero e tal, e aí num dado momento enlouqueceu, não sei, ou talvez tenha decidido mostrar sua verdadeira face, enfim, e partiu para o confronto com o clero, e se deu mal. Dito isso, eu passo ao próximo capítulo, ao quarto capítulo desta apresentação. Como o professor Genta viu a Revolução de 1955, que derrubou Perón e que botou outro governo militar no lugar, e como esses acontecimentos levaram o professor Genta a aprofundar os seus estudos em matéria de geopolítica, estratégia militar, economia e conectar, o que é mais importante, ele conseguiu estabelecer uma conexão muito estreita entre geopolítica, estratégia, economia e contra-revolução, que é um raciocínio que muitas vezes os melhores católicos não conseguem fazer, por falta de instrumental técnico para isso. Eu vou explicar por quê. Eu disse agora há pouco que um movimento armado derrubou o presidente Perón e num primeiro momento, quem assumiu a presidência da República foi o general Eduardo Lonardi. Um ótimo quadro. Um general católico, patriota. Pelo que eu li em algumas fontes, o Lonardi foi aluno do Genta. Pelo que eu li em algumas fontes na internet, preciso confirmar essa informação. Mas, num primeiro momento, o Genta apoiou
o novo regime pensando, agora vai dar certo. Porque nós temos um oficial católico, patriota, bem preparado, muito obrigado, viu? Bem preparado na direção do Estado, enfim, cercado, aparentemente a intenção do general Lonardi era eventualmente aproveitar o que tinha de bom no antigo regime, depurar, fazer uma limpeza, enfim, botar os radicais na cadeia, enfim, e conduzir uma política econômica conforme, enfim, acorde à doutrina social da Igreja. Não só uma política econômica, mas política militar, cultural, etc. Acontece que essa ilusão durou muito pouco. 2 meses depois, apenas 2 meses depois a Revolução, o general Lonardi foi deposto, substituído pelo general Pedro Aramburu, que era um conservador. E conservador, meus amigos, é um liberal com vergonha de sair do armário. Perdoem-me pelos termos, mas é disso que se trata. E esse senhor manteve a lei do divórcio, ele não revogou os decretos abusivos do Perón, manteve a lei do divórcio, manteve em suspenso a questão do ensino religioso e começou a vender o país. Abriu a Argentina à rapinagem internacional, de modo que o Genta logo se desiludiu. E aí que ele percebeu a necessidade de um trabalho junto às Forças Armadas, aos quadros militares, um trabalho de orientação, de formação, enfim, porque isso demonstrava uma falta de unidade dentro do exército argentino. Bem, se nós tínhamos aí um general católico que governou por 2 meses, só 2 meses, aí logo depois entra um outro de perfil mais liberal, conservador, sócio do Rotary, que é algo que nos deixa já desconfiados, enfim, então tem alguma coisa errada. E nós precisamos trabalhar formação de quadro. O exército argentino é uma ótima escola de patriotismo, mas nós precisamos trabalhar na formação de quadros lá dentro. Eu vou chegar nesse ponto e vou falar de como isso envolve o destino do nosso país, o Brasil. Enfim. Então, diante disso, o professor Genta tomou a iniciativa de fundar uma revista chamada Vita Militaris. Era uma revista destinada à publicação de artigos sobre geopolítica, estratégia política internacional, diplomacia, enfim, de assuntos estratégicos mesmo. Por que o professor Genta reservava uma grande parte do seu tempo ao estudo desses assuntos sem ser oficial das Forças Armadas? Aí vem o pulo do gato, que mostra a nossa necessidade de corrigir certas tendências aqui no nosso movimento católico do Brasil. O professor Genta percebeu com muita propriedade, com muita clarividência, que no contexto atual, no contexto internacional de hoje, que é um contexto internacional dominado pelas potências revolucionárias, pela Rússia, pela China, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, nenhuma nação ibérica católica, como a Argentina ou até mesmo o Brasil, conseguirá promover uma autêntica contra-revolução se não dispuser de um razoável grau de autonomia do ponto de vista econômico, tecnológico e militar. Tem um padre que trata disso com muito brilho num livro publicado em 1939, o padre João Antônio Pérez del Pulgar. O livro se chama El Concepto Cristiano de Autarquia. O conceito cristão de autarquia, de autossuficiência. O Pérez del Pulgar, que teve a sua escola incendiada pelos comunistas na Guerra Civil Espanhola, na verdade não foi durante a Guerra Civil Espanhola, foi alguns anos antes, em 1931, ele chegou à mesma conclusão do Genta. Olha, no contexto atual, que não é mais o contexto dos reinos cristãos, que é um contexto hostil às nações ibéricas, católicas,
só é possível promover uma autêntica contra-revolução se nós dotarmos o nosso país do aparato econômico, industrial e militar que o habilite a resistir à pressão revolucionária que vem do exterior, a pressão econômica, a pressão armada, eventualmente, a ação subversiva dos grupos que agem aqui dentro, financiados pela Rússia ou pelos Estados Unidos, de países supostamente aliados como os Estados Unidos, enfim, que exercem uma pressão dissolvente aqui dentro. Então, nós precisamos dotar o país desse grau de autonomia. Senão, não haverá contra-revolução. Isso levou o Genta a unir a contra-revolução à batalha pela independência nacional nos termos mais estreitos possíveis. Através do diálogo, principalmente com militares, enfim, que ele mantinha. Vou pegar só um café aqui. Ele toca nesse tema repetidas vezes, tanto no Manifesto Católico, como aqui no livro Como Lutar a Guerra Contra-Revolucionária. Ele toca nesse tema repetidas vezes. Repetidas vezes, o Jordan Bruno Genta usa a expressão que o Papa Pio XI utilizou na encíclica 40º ano, imperialismo internacional do dinheiro, a pressão dos bancos internacionais, das grandes corporações internacionais sobre nações católicas, principalmente ibéricas, Portugal, Espanha, aqui da América Latina em geral. Disso se segue uma conclusão que nós devemos extrair. O que nós brasileiros podemos tirar disso? Enfim, duas conclusões. Em primeiro lugar, vocês não devem dar muito crédito a quem fala em contra-revolução sem falar também na batalha pela autonomia do país, autonomia estratégica, porque independente, todo país é no papel. Mas outra coisa bem diferente é você ter independência de fato, condições de exercer a sua vontade e ter condições de dizer não quando for pressionado. Aí sim é que você verifica, comprova se você é soberano de fato. O Jordan Genta, inclusive, vai muito além disso. Ele foi corajoso. Enfim, ele foi corajoso de dizer com todas as letras: precisamos de ditadura. Mas isso eu vou chegar adiante quando falar da questão do comunismo. Porque muitas pessoas infectadas aí pela mentalidade liberal têm um certo prurido, ou até caem no erro de combater o comunismo usando como argumento a defesa do Estado de Direito, da soberania popular, a vontade do povo, enfim, a liberdade religiosa. Isso não é argumento contra-revolucionário, é argumento liberal. Usar esse tipo de argumento, ainda mais contra um inimigo fanatizado como o comunista, usar esse tipo de argumento já é ceder terreno, já é fazer uma concessão. Eu falei disso na entrevista hoje de manhã, estou falando novamente agora. Então isso aí está completamente errado. Eu vou depois aprofundar esse aspecto. Pois bem, o que nós podemos tirar desse quarto capítulo que eu estou encerrando agora? O que nós podemos extrair de lição para o Brasil? Vocês não devem dar crédito a quem fala em contra-revolução sem tocar no aspecto internacional, geopolítico, econômico dessa batalha de vida ou morte pela fé católica e pela sobrevivência do país. Enfim, então não faz sentido nenhum. Vocês estão diante de um farsante. Desculpa, mas vocês estão diante de um farsante quando vocês verem alguém dizer que vai promover a contra-revolução e, ao mesmo tempo, defender uma agenda econômica que vai agravar a vulnerabilidade do país, do ponto de vista internacional. Defender, por exemplo, a escola austríaca, a escola de Chicago,
ou qualquer uma dessas escolas caudatárias do liberalismo econômico, condenado pelo magistério da Igreja nas encíclicas Quadragésimo Anno e Redentore Nostri não, e a Divini Redentores, de 1937. Redentore Nostri é a outra que fala da Terra Santa. Perdão. Então, é uma questão de coerência. E aí surge a pergunta, por que eu bato nessa tecla? Porque muitos católicos não têm interesse por esses assuntos, ou até às vezes fazem coisa pior. Até se interessam por esse tipo de assunto, mas buscam inspiração no pensamento neoconservador norte-americano. Com isso, eles introjetam como se fosse nosso o interesse que é de outro país. E alguns conseguem fazer até pior, né? Começam a ler a tal da quarta teoria política, e o dado do macumbeiro de Moscou, do Guin, enfim. Alguns conseguem até, para piorar um pouquinho, né? Quando nós devemos buscar fontes de estudo em autores que examinem esse tipo de assunto de uma lente católica e ibérica, brasileira. E aí nós vamos ter que resgatar certos autores. Vamos ter que resgatar, por exemplo, o professor Everardo Beckhauser, presidente da Associação Católica de Educação, que também escreveu muito sobre geopolítica. Vamos ter que resgatar alguns escritos do professor Galvão de Souza, autor de 2 ensaios muito importantes, né? Um deles se chama Comunidade Luzida, fala da nossa relação com, enfim, formação do Brasil, Comunidade Luzida, nossa relação com Portugal, etc. e tal. E depois escreveu um livro chamado Brasil, o Mundo Hispânico. Talvez tenhamos que resgatar os escritos do coronel Adalardo Fialho, fundador da União Católica dos Militares. Enfim, o que nós não podemos fazer é examinar a situação internacional e pensar no lugar que o nosso país deve ocupar no mundo, pegando emprestado, macaqueando concepções que não têm nada a ver com o catolicismo e que não têm nada a ver com a formação do nosso país, que é filho da Igreja e da coroa portuguesa, da Península Ibérica. Em segundo lugar, isso também nos coloca diante de um desafio na questão econômica, né? Como que nós vamos formular um projeto econômico para reconstruir a capacidade industrial e militar do país sem cair num pensamento socialista, fascista, estatizante demais, que não é algo que nós queremos. Aí, novamente, a questão das fontes. Vamos ter que resgatar uma série de economistas que trataram desse assunto de uma ótica tradicional, portugueses, espanhóis principalmente. Vamos ter que resgatar o José Acurso das Neves, conselheiro de Dom Miguel. Vamos ter que resgatar, enfim, o padre Pérez del Pulgar. Vamos ter que resgatar toda uma lista de autores dessa linha que, inclusive, nós disponibilizamos na página do Partido dos Cristeiros. E o principal, vamos ter que falar com os militares sobre isso. Por quê? Se nós não falarmos, não fizermos esse trabalho junto aos quadros militares, sabe o que acontece? A maçonaria trabalha, os protestantes trabalham, a esquerda trabalha, e nós não conversamos com os generais, os coronéis, os sargentos. Nós vamos ter que falar com as Forças Armadas. Falar de quê? Bem, falar em primeiro lugar de fé e salvação. Em segundo lugar, falar de como a doutrina social da Igreja, como toda essa série de autores pode viabilizar, enfim, a formulação de uma concepção estratégica, geopolítica ajustada ao interesse nacional, enfim, ajustada às necessidades do país. Um longo trabalho. Em Portugal, levou 80 anos. 80 anos. Desde quando terminou a Guerra Civil Portuguesa, em 1834,
até o primeiro levante monarquista dentro do exército português em 1923-24, quando o general Paiva Couceiro, junto com um amigo dele, também miguelista, tentaram restaurar a monarquia católica em Portugal. Monarquia católica, não parlamentar. Eles pegaram em armas contra a República em 1922 ou 23. Esse episódio ficou conhecido como Monarquia do Norte e deu um belo susto nas autoridades, porque eles queriam restaurar a monarquia católica tradicional que havia sido destruída lá na Guerra Civil, no século XIX. E o trabalho de catequese e apostolado junto às Forças Armadas demorou 70, 80 anos. Então é um longo trabalho que temos pela frente. Mas nós temos que assumir. É conosco ou com ninguém. E aí eu chego ao quinto capítulo e último capítulo da minha exposição. Referente ao envolvimento, engajamento do professor Genta na guerra contra-revolucionária. Esse capítulo que eu citei agora, que eu encerrei agora, como eu já disse, vai de 55 até 62. O capítulo que eu agora inicio, que é o último, cobre o período que vai de 1962 a 1974, quando ele foi assassinado. Deixa eu só controlar o tempo aqui. Enfim, que eu estou falando aqui. Tá dentro do tempo? Que bom. Enfim, eu sou professor e meus alunos não me interrompem. Então, eu nunca sei se eu estou judiando da classe ou não, exceto quando eu mesmo paro para olhar. Pois bem, iniciou agora o último capítulo, referente ao envolvimento do professor Genta na guerra contra-revolucionária. Enfim, ele iniciou esse trabalho de catequese junto aos militares, porque ele sabia que a Argentina precisava ter a independência econômica e forças armadas dotadas da doutrina certa, motivadas. Você não manda o soldado enfrentar terrorista dizendo que ele vai morrer pela Constituição ou pelo Estado de Direito. Pela pátria, tudo bem, é um bom argumento. O Exército, graças a Deus, é uma boa escola de patriotismo. Mas você precisa até mais do que isso. Mais do que patriotismo. Você precisa de verdadeira fé. Porque a guerra, vamos lembrar, é o risco de morte. E o soldado só enfrenta a morte se ele tiver pelo menos a convicção de que vai encontrar a bem-aventurança eterna por cumprir o seu dever. Então, na percepção do Genta, era necessário corrigir essa falta de unidade doutrinária dentro das Forças Armadas. Ele até comenta, olha, eu estou preocupado com o que vai acontecer com a Argentina, porque tanto na igreja como nas Forças Armadas eu vejo muita confusão. Notem que ele falou igreja também. Por que ele toca na questão da igreja? Naquela época, pessoal, anos 60, 70, havia ocorrido o Concílio Vaticano II. E o Genta, vejam só, nos anos 70, o Genta já percebia que certos segmentos do clero estavam trabalhando para o comunismo. Ele toca nesse ponto. Então, nós temos um grande desafio. Vejam, na época dele, isso era embrionário. Estava se manifestando. Ocorreu o tal do encontro de Medellín, em 1968, e o Genta, de olho nisso, escreveu, olha, nós vamos ter que separar não só fazer uma triagem no meio dos militares, como vamos ter que fazer uma triagem no meio do clero, porque agora não é qualquer padre que nós podemos seguir cegamente, como seguíamos antes do concílio. Enfim, ou seja, muita gente que estava dentro do armário saiu depois que o concílio aprovou aquelas declarações sobre liberdade religiosa, ecumenismo, ou seja, liberou geral. Então, em 1962, o Genta foi convidado pelo Serviço Secreto da Força Aérea da Argentina a ministrar uma série de palestras para os oficiais
da aeronáutica a respeito de guerra contra-revolucionária. Vejam o prestígio que ele conquistou junto à oficialidade, porque ele era considerado uma autoridade no assunto. Esse livro, Como Atuar na Guerra Contra-Revolucionária, foi aprovado com imprimatur canônico pela autoridade competente, se não me engano, a Diocese de Buenos Aires, antes do concílio. Então, é um livro que está confiável, conforme a doutrina. Imprimatur canônico emitido antes da conclusão do Concílio Vaticano II. Então, tudo que está aqui está perfeitamente acorde com a doutrina social da Igreja. E esse livro aqui causou uma fúria tão grande, né, que jornais argentinos, controlados pelo comunismo, pela maçonaria, muito provavelmente, denunciaram as atividades do Genta dentro da Força Aérea, dentro do Exército, como se ele estivesse fazendo uma espécie de lavagem cerebral nos quartéis. Vieram as acusações de antissemitismo, de uma série de questões, enfim, o trabalho teve que ser interrompido. Mas não adiantou muita coisa, porque ele continuava palestrando, continuava fazendo o trabalho dele, enfim, ali no paralelo, de modo que ele formou muitos quadros capazes, civis e militares, para combater essa ameaça que ele via como um problema muito mais profundo do que um mero ataque à propriedade privada ou à ordem burguesa. Isso daí é uma guerra contra o cristianismo, minha gente. Não é uma guerra contra a ordem capitalista. Tanto é que houve, eu estou tentando lembrar o nome do banqueiro que ajudou os terroristas argentinos, ficou conhecido como banqueiro dos montoneiros. Depois ele acabou morto, esse cidadão. Isso aí é uma guerra contra o catolicismo, meus amigos. Porque o comunismo é neto da Revolução Protestante. Aí vem o aspecto mais saboroso do livro, que é a demonstração de que o comunismo resulta de uma evolução dialética da Revolução Protestante. A negação é a eterna confrontação de tese e antítese, a eterna negação. A ideologia de gênero é a expressão mais acabada disso. Na Revolução Protestante, você nega a autoridade da Santa Sé e atribui a si próprio a condição, a prerrogativa de interpretar as Escrituras como bem entender, o livre exame. Aí vem a Revolução Liberal, que você nega não só a autoridade da Igreja, como a autoridade do Estado. Enfim, é a revolta do indivíduo. Aí depois vem a revolta, enfim, contra o Estado, contra a Igreja e contra a ordem natural, contra a propriedade privada, contra a família natural. É a etapa do comunismo. O comunismo nada mais é do que a evolução, o desdobramento dos pressupostos liberais, que tem a sua raiz nas seitas protestantes. E agora nós estamos vivendo, e para provar que o Genta estava certo, a fase que alguns autores chamam de Revolução Marcusiana, a ideologia de gênero. Aí a pessoa se revolta contra a sua própria condição de homem ou mulher. Agora já negou Deus, já se revoltou contra o Estado, já se revoltou contra a família natural, contra a ordem econômica, a propriedade privada. Contra o que mais você vai se revoltar? Agora sou eu que decido se eu sou homem ou mulher. Então, a Revolução Marcusiana é o fruto maduro dessa evolução dialética, como o Genta mostra aqui. Então, aí você percebe a tolice de algumas pessoas que pretendem combater o comunismo, enfim, a partir de pressupostos liberais. O liberalismo é parte do problema. Não só o liberalismo econômico, como eu acabei de mencionar, mas também o liberalismo político, que tem a sua expressão mais acabada no princípio
da soberania popular, que serve de base à democracia parlamentar. Aí que vem, digamos, a faceta mais corajosa das obras do Genta, porque ele não teve medo de afirmar com todas as letras: a democracia é parte do problema. E em dados momentos será necessária uma ditadura. Outro autor que tocou muito nesse ponto, bateu nessa tecla, foi aquele deputado espanhol, estou tentando lembrar o nome dele agora, enfim, autor do discurso sobre a ditadura, Donoso Cortés, João Donoso Cortés, que proferiu seu famoso discurso sobre a ditadura em 1849 no Parlamento Espanhol, e foi esse discurso que o tornou célebre na Europa inteira. Enfim, então Donoso Cortés, que curiosamente teve uma evolução parecida com a evolução do Genta. Donoso Cortés, ele começou a sua trajetória liberal, aí depois ele se tornou conservador, liberal conservador, à moda inglesa, e aí na fase mais madura da sua trajetória se tornou reacionário mesmo. Enfim, alguns livros dele circulam por aí, enfim, e nesse pequeno ensaio, não é um ensaio, foi um discurso que ele usou para refutar o deputado Cortina, do Partido Progressista. Ele também demonstrou que a democracia era parte do problema. Por que é parte do problema? Nós temos aí uma questão de ordem doutrinária, uma questão de ordem prática. A questão doutrinária é a seguinte: o princípio da soberania popular se assenta no pressuposto de que o poder emana do povo, o que contraria o magistério da igreja. O poder vem de Deus. São Paulo é claro nesse sentido. E as encíclicas papais do século XIX também são claras nesse sentido. O poder emana de Deus. Enfim, e do ponto de vista prático, nós temos também um empecilho. Enfim, nem sempre a população tem maturidade para deliberar sobre essas questões, ainda mais com o país em guerra. Situações desesperadoras exigem medidas desesperadas. É isso que o Genta postula nas suas obras, sem vergonha nenhuma de assumir. Por isso que ele foi tão corajoso. A democracia parlamentar é parte do problema. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui que os católicos não devem participar das eleições e à disposição na democracia parlamentar. Devemos. Até porque agir de outra maneira seria deixar o terreno livre para o inimigo agir, enquanto nós ficamos do lado de fora. Em Portugal e na Espanha teve essa mesma discussão, no século XIX. E os tradicionalistas católicos, tanto em Portugal como na Espanha, no século XIX, se viram diante desse dilema. Os miguelistas em Portugal e os carlistas na Espanha. E aí os miguelistas se dividiam entre os chamados urneiros. Urneiro vem de urna, onde você bota o voto, e os urneiros diziam: não, devemos participar das eleições. Mesmo rejeitando o regime democrático liberal, devemos participar das eleições para não deixar o terreno só com o inimigo. E essa foi a tese que prevaleceu. Ainda bem. Enfim. E na Espanha a mesma coisa. Tinha um pessoal lá no movimento carlista que dizia que não iria votar porque isso seria legitimar o regime usurpador, maçônico, enfim. E aí depois prevaleceu o ponto de vista: não, vamos votar, vamos formar um partido e votar. Tem um livro muito bom do padre Francisco Hernando Bocós, intitulado Política Católica. Eu já citei esse livro na entrevista de manhã, eu vou citar novamente, em que ele explica essa questão da relação do católico com a democracia parlamentar, enfim, que não é o regime sob o qual nós gostamos de viver, mas é o terreno em que somos obrigados a lutar eventualmente, sem descartar, obviamente, o recurso
à ditadura. Enfim, a democracia parlamentar tem esse pressuposto falho de que o poder emana do povo e tem outro pressuposto ainda mais falho, que seria a suposta igualdade de direitos entre a verdade e o erro. Liberdade religiosa, liberdade de imprensa. Ora, a religião verdadeira pode ser colocada no mesmo patamar legal das religiões erradas, em termos de direitos? Não. E os jornais, os meios de comunicação que dizem a verdade, enfim, devem ter o mesmo tratamento daqueles que espalham a mentira e o vício? Não. Então nós temos aí um problema. A soberania popular é parte do problema. A solução está na soberania nacional. E essa passagem fundamental, uma das passagens fundamentais das obras do Genta. Ora, nós não devemos lutar pela soberania popular. O que interessa é a soberania nacional, a liberdade do país, a independência do país. Por isso, vale a pena lutar, porque é a soberania nacional que capacita o nosso país a promover uma autêntica contra-revolução. Tem um autor miguelista português, Jacinto Ferreira. A meu ver, foi o último grande teórico da monarquia católica tradicional. Publicou um livro intitulado No Debate de Ideias. Nesse livro, ele descreve como funcionaria a monarquia católica tradicional nos dias atuais, numa adaptação aos dias atuais, segundo a doutrina social da Igreja. E, a meu juízo, ele foi muito feliz ao definir a independência nacional como a primeira de todas as liberdades, a mais importante de todas. A independência do país. Por isso, vale a pena lutar. Então, na hora de formar o nosso soldado, nós temos que prepará-los com a doutrina correta. O Jordan Genta reconhecia que o exército argentino era uma ótima escola de patriotismo, mas estava contaminado por uma infiltração liberal maçônica que postulava para o militar o papel de defensor da Constituição, servo das leis, enfim, protetor da vontade popular. É sério que vocês querem mandar o soldado enfrentar o terrorismo em nome dessas coisas? Você enfrenta o terror comunista em nome de Cristo Rei. Em nome da... A nossa Constituição atual foi emendada, sabe quantas vezes? 105 vezes. E vocês querem mandar o soldado para a luta contra a guerrilha, para defender um papel escrito por safados, que foi modificado 105 vezes, ao sabor de conveniências momentâneas. Isso é derrota certa. Porque o comunista está fanatizado na ideologia dele. E vocês vêm com essa conversa, a estratégia está completamente errada. Nós temos que formar o soldado argentino, e eu digo o soldado brasileiro, enfim, na doutrina de defender a fé e a pátria. Na questão do patriotismo, tá bom. Enfim, quem teve a felicidade de ser soldado sabe que no quartel se cultua muito os feitos heróicos dos nossos antepassados, o que está correto, mas eu não consigo conceber que nessa exaltação patriótica seja conveniente obscurecer, minimizar ou desidratar o papel do catolicismo na história do país. Porque você tem medo de ferir a sensibilidade dos espíritas protestantes. Ou seja, isso aí é fruto do ecumenismo difundido pela maçonaria. Desde que José Bonifácio e Dom Pedro I introduziram essa seita no judiciário, no exército, nas universidades, com a bucha, enfim.
Então eu não consigo conceber o patriotismo descolado da religião que fundou o nosso país, que, por acaso, graças a Deus, é também a religião verdadeira. Então isso aí tem que ser completamente extirpado dos manuais. Enfim, essa ideia de defesa do Estado democrático de direito, defesa da Constituição, esse legalismo de origem maçônica, isso aí tem que ser extirpado dos manuais da Política Nacional de Defesa, da Estratégia Nacional de Defesa. Aí obviamente aí nós vamos ter que instituir o Estado Católico, porque é uma relação de causa e efeito. Enfim, você não modifica o teor da política de defesa, nem da estratégia, se você lá em cima primeiro não fizer as mudanças constitucionais necessárias. Óbvio que a política de defesa e a estratégia estão subordinadas à Carta Maior. Então, eu não consigo conceber, o Genta percebeu isso. Vocês vão mandar o soldado para a guerra, com essa conversa, ele não vai. Ele não vai. E ele é muito feliz, só para encerrar esse 5º capítulo, ele é muito feliz porque ele aponta não só o erro, como eu acabei de descrever, mas ele mostra a solução. Eu vou ler aqui algumas passagens do livro para vocês. Esse livro aqui tem um prefácio, a edição de 1971, e, portanto, aqui nós temos um prefácio escrito há alguns anos do Genta morrer. Enfim, em que ele fala dos principais problemas que ameaçavam a Argentina naquele momento e aponta soluções. E vocês vão notar que alguns problemas arrolados aqui lembram muito a situação de um grande país de língua portuguesa, aqui da América do Sul. Primeiro problema, a submissão da economia nacional e a manipulação dos poderes públicos, governo, administração, justiça, pelo imperialismo internacional do dinheiro. O regime da usura. Lembra alguma coisa? 2. A corrupção dos costumes por obra dos meios de difusão e dos espetáculos públicos que acossam a população. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão na TV, por exemplo. Inclusive liberdade para blasfemar, como nós vemos em alguns desfiles no carnaval. 3. A perversão pelo materialismo dialético da doutrina de Cristo e de sua igreja, até a sua total dessacralização. Era a apostasia do clero. 1971, mas por efeito do concílio, já era visível que havia bolsões do clero apostatando. Alguns já tinham apostatado há muito tempo e esperavam a oportunidade do concílio para se manifestar. 4. A mentalidade marxista ou pró-marxista da classe dirigente. Genta, ao comentar sua experiência como interventor federal na Universidade do Litoral, assinala, nesse livro aqui, a universidade hoje é o Estado-Maior do comunismo, da Revolução na Argentina. E eu não reluto em dizer que no Brasil o mesmo se passa. 5. A subversão interna que vem se desenvolvendo e generalizando há 3 anos em favor da penetração ideológica do marxismo no povo, sobretudo na juventude universitária e na massa proletária e burocrática das grandes cidades, tal como sucede no Brasil. E aqui, 6º, o perigo que o Chile comunista representa para o nosso futuro imediato merece uma consideração especial. Aqui eu abro parênteses. Em 1971,
quem estava no poder no Chile era o presidente Salvador Allende, que depois foi deposto ali pelo movimento de 73, de 11 de setembro de 1973. E nessa época, quem se der ao trabalho de examinar alguns relatórios produzidos pelo Centro de Inteligência do Exército aqui no Brasil nessa época, vai constatar que o governo chileno, nesse período, dava abrigo e dinheiro para grupos terroristas, inclusive aqui no Brasil. Virou uma espécie de meca, de refúgio seguro para tudo quanto é terrorista na América Latina, igual Cuba. Enfim, tanto é que uma grande quantidade de estrangeiros foram presos depois que o general Pinochet derrubou o governo do Allende. Uma enorme quantidade de forasteiros brasileiros que tinham fugido daqui, argentinos, russos, elementos da Alemanha Oriental, muita gente estava na Argentina, cubanos, enfim. E isso lembra muito a situação da Iberoamérica atualmente, e que merece uma reflexão. As esquerdas estão voltando ao poder aqui nos países vizinhos. Havia ocorrido um refluxo em anos anteriores, os partidos de esquerda perderam eleições em várias nações aqui em anos anteriores, inclusive teve o PT que nós botamos para fora, enfim. E agora, em vários países vizinhos, eles estão voltando. Isso deveria levar a chamada direita local a refletir, bem, será que esse receituário que nós estamos oferecendo, esse receituário é adequado? Será que não está na hora de trocar esse receituário pela doutrina social da igreja? Enfim, por uma solução realmente efetiva, porque nós estamos perdendo. Enfim, queira Deus que isso não aconteça no Brasil. É um momento até para a direita brasileira refletir, fazer uma autocrítica corajosa, temos que fazer. Enfim, não que eu me considere de direita exatamente, mas eu prefiro me descrever como católico, reacionário, mas, obviamente, em situações conjunturais a gente acaba votando na direita por falta de uma opção católica tradicional, questão aí do mal menor. De toda forma, é um momento oportuno para a gente chamar essas pessoas para uma reflexão, enfim, chamá-las para frequentar os nossos centros, tentar trazer uma parte, e eu acho que dá para trazer muitas pessoas desse campo liberal conservador para o campo tradicional. E pensar já em construir uma alternativa católica de verdade para a política. Porque o receituário que foi aplicado agora há pouco não funcionou. Os partidos de esquerda estão voltando ao poder em países vizinhos. Solução. Soluções dadas pelo Genta. Implantar de imediato um Estado militar, uma política de guerra para enfrentar a subversão. Doutrinar as Forças Armadas em uma consciência lúcida e no entusiasmo da sua missão. Mobilizar a população para a guerra contra-revolucionária, libertar a nação da servidão ao poder internacional do dinheiro e pôr a economia a serviço do bem comum. 5. Instaurar tudo em Cristo, restabelecer as hierarquias naturais, fundamentar a justiça da nação na caridade de Deus. Aqui vamos para a área jurídica. E nós sabemos que o nosso direito hoje está todo contaminado pelo progressismo. Isso já vem de algum tempo, mas de um tempo para cá, recentemente, a situação piorou, porque a Suprema Corte desse país decidiu assumir o papel legisferante, pegar para si. Eu costumo dizer que a coisa foi piorando. No tempo do Império, o poder moderador, ou seja, a última palavra, residia na pessoa do monarca.
que já não é o desejável, já não é muito bom, porque a última palavra deve residir na igreja, que é infalível. A igreja é infalível. O monarca pode errar. Então a última palavra deve residir no magistério da igreja. Então, no século XIX, a situação já não era muito boa, porque o poder moderador residia no cetro do imperador, e o imperador é falível. Aí veio a República e o poder moderador foi exercido por 100 anos pelas Forças Armadas, o que também não é muito seguro, porque as Forças Armadas também podem falhar no seu juízo. Então, durante 100 anos, de 1889 até 1988, até o advento da Constituição de 88, quem dava a última palavra nas crises institucionais era o Exército. Então, você tinha, às vezes, a situação chegava no impasse e os generais confabulavam e decidiam, esse presidente vai sair, esse outro aqui vai entrar. Assim foi por 100 anos. E agora, com a Constituição de 1988, o poder moderador passou para as mãos do Supremo Tribunal Federal, que é uma situação ainda mais perigosa, que é uma corte de iluminados que não tem a virtude do patriotismo que pelo menos as Forças Armadas tinham e têm, imbuídos de uma mentalidade progressista, enfim, e investidos dessa prerrogativa da Constituição que descreve o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição. Isso está escrito na Constituição. O guardião do Estado de Direito é o Supremo Tribunal Federal. Então, notem vocês que a coisa foi piorando. Nós tínhamos um poder moderador nas mãos do monarca, depois esse poder passou para os quartéis e agora passou para as cortes de justiça, mais especificamente o Supremo. E o Genta dá uma solução muito feliz, que é a restauração da primazia do direito natural, de origem hispânica. Ou seja, o direito romano que foi depurado do seu paganismo pela influência da Igreja Católica e que depois deu origem ao direito hispânico. E aqui no Brasil nós também temos esse desafio de difundir o direito natural nos cursos jurídicos dessa nação. Quem fez direito, ou quem já teve a oportunidade de lecionar, ministrar alguma disciplina jurídica, sabe dessa urgência. Enfim, isso é muito oportuno falar disso. Tem um ensaio de mais ou menos 40 páginas, escrito pelo doutor Tomás Antônio de Villanova, a influência do direito romano no direito português, e como isso moldou as nossas instituições. Eu gosto de citar esse autor porque ele foi ministro de Dom João VI aqui no Brasil, quando a corte portuguesa veio para cá. E ele redigiu o primeiro decreto a proibir a maçonaria no nosso país. Em 1818, em 30 de março de 1818, Dom João VI baixou o primeiro decreto, o primeiro alvará, a proibir a maçonaria no nosso país. E esse alvará teve como mentor o feliz ministro Tomás Antônio de Villanova, Portugal, autor desse ensaio a respeito da influência do direito romano no direito português e nas nossas instituições. Considero da maior urgência, enfim, para racionalizar, para colocar um pouco de razão, de lucidez no debate jurídico desse país, que os professores de direito comecem a trocar materiais entre si, permutar materiais entre si, a usar, recolocar isso em circulação, que senão a gente fica soterrado nessa onda de Kelsen. Enfim, temos um desafio da maior envergadura pela frente. Enfim, então,
se a gente quer combater o comunismo de verdade, temos que atacar o mal pela raiz. Enfim, isso não é um ataque à ordem capitalista, à propriedade privada, enfim, isso daí é um ataque ao catolicismo. Enfim, aquele homem que Marx descreve como o homem medieval no seu manifesto comunista não é nada mais do que o cristão, o católico. Enfim, ele preferiu falar homem medieval, mas ele estava se referindo ao católico, à sociedade corporativa. Enfim, então nós precisamos refletir muito sobre isso. Enfim, temos que nos preparar para todos os cenários, tanto o cenário de uma reeleição do governo atual, como o cenário de uma eventual vitória do Partido Vermelho. E, em todo caso, nós temos um dever a cumprir. Supondo, isso é um juízo meu, em termos de guerra contra-revolucionária, supondo que o atual governo permaneça por mais 4 anos, nosso papel é apoiá-lo nas decisões que estiverem de acordo com o magistério da Igreja. Não há problema nenhum em elogiar uma decisão que está de acordo com a doutrina social da Igreja, quando ela for tomada, mas, ao mesmo tempo, e com a mesma ênfase, alertar, corrigir e expressar a nossa desaprovação com tudo aquilo que estiver em desacordo com as encíclicas, inclusive em matéria de economia, ou na matéria que for. Não podemos colocar a política de curto prazo acima do magistério da Igreja. Seria uma inversão de prioridades. E no caso do pior acontecer, uma eventual vitória daquele partido, nós vamos ter que formar quadros, vamos ter que nos preparar para exercer o nosso direito à legítima defesa. O Genta fala disso. O direito e até o dever que todo pai de família tem de se armar, de portar armas e de usá-las para defender a sua família, sua integridade física, sua propriedade. Está aqui. Então temos que nos preparar para isso também. Não queremos que se repita aqui o que aconteceu no México, na Guerra dos Cristeiros, mas também não podemos descartar essa possibilidade. Isso era o que eu tinha a dizer, a explicar a respeito da vida e obra do professor Genta. E espero que essa apresentação tenha sido esclarecedora. Fico à disposição para eventuais perguntas, seja presencialmente agora, seja por e-mail, se alguém quiser me enviar perguntas por e-mail. Enfim, viva Cristo Rei! Viva! Obrigado.